Briófitas. As briófitas são os nossos vegetais, que embora são considerados superiores, esses vegetais, eles ainda dependem de um ambiente extremamente úmido. Então, assim como as algas, né, que eram chamadas de talófitas por não ter a raiz, caule, folha, não ter uma organização também tissular, elas eram chamadas de talófitas. As nossas briófitas também são classificadas como talófitas. Então, nós temos aqui algumas imagens, né, para vocês já começarem a conhecer as briófitas. Né? Nós temos as hepáticas, que à disposição da folha assim, lembram o órgão fígado, né? Falaram isso, gente. Aqui nós temos os musgos e aqui nós temos os antóceros, né? Para mim parece uma mãozinha despencada, mas é isso aí mesmo. Bem, então as briófitas, elas estão classificadas como musgos, como os antóceros, tá? E como as hepáticas. Porém, essas briófitas, elas são os nossos vegetais superiores, faz parte dos vegetais superiores, mas elas não crescem tanto. Por que elas não crescem tanto? Porque elas não têm os vasos condutores, né? Então, esses tipos de vegetais, óbvio, também nós não vamos encontrar aqui sementes, ok? E quando nós falamos em briófita, são vegetais de pequeno porte, justamente pelo fato delas não terem os vasos condutores. Por outro lado, as plantas que têm vasos condutores são chamadas de vasculares ou traqueófitas. Quem são as vasculares? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Quem são as avasculares, as briófitas? E uma das características de briófita, gente, é um tipo de vegetal que não tem semente, assim como as pteridófitas. Bem, estudando dentro de uma escala evolutiva, nós podemos observar que os vegetais todos tiveram início a partir de um ancestral comum. As algas, elas ocupam o ambiente aquático. As briófitas já ocupam um ambiente úmido. Mas as algas também não apresentam vasos condutores, lembram, né? Assim como as briófitas, que não têm vasos condutores. Percebemos então que os vasos condutores surgiram aqui nas pteridófitas. Então, as mais evoluídas que briófitas são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Porém, estudando assim a classificação dos vegetais, nós temos que lembrar que esses vegetais que são as briófitas, aqui nesse cladograma, justamente nesse nó, é onde surge, vamos dizer, aqui nesse nó, surge uma característica. Por exemplo, a briófita não tem vaso condutor, ela não tem raiz, ela não tem caule e ela não tem folha. Então, ela é classificada como uma plantinha do tipo talófita. Os vasos condutores surgiram nas pteridófitas. Então, a letra A subentende-se que seja o vaso condutor. Depois das pteridófitas, as pteridófitas são os vegetais que sim, que têm raiz, caule e folha, né? Então são plantas que são, já no caso das pteridófitas, essas plantas elas são chamadas de cormófitas. Como as briófitas não têm raiz, caule e folha, elas são as talófitas. As pteridófitas, que são as samambaias, têm raiz, caule e folha. Tá? Então, elas são chamadas de cormófitas. As plantas no qual se desenvolveram os vasos condutores são as plantas vasculares. Quem são as vasculares? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Logo, essa briófita, ela é uma planta avascular. Mas é interessante que tanto na briófita quanto nas pteridófitas, o aparelho reprodutor fica escondido.
Então elas são classificadas de criptógamas, o aparelhinho reprodutor fica escondido. Porém, depois das pteridófitas, nós estudamos as gimnospermas. E as gimnospermas, elas apresentam raiz, caule e folha, são cormófitas, tem vasos condutores, porque surgiu aqui nas pteridófitas, então elas são vasculares. Mas o que é que surge na gimnosperma? Semente. Então, elas são classificadas como espermáfitas. Depois das gimnospermas, nós vamos estudar as angiospermas. E nas angiospermas, o que nós vamos encontrar? A semente que já tinha nas gimnospermas, os vasos condutores que surgiram nas pteridófitas. Então, as angiospermas são classificadas como plantas do tipo cormófitas, vasculares, porque tem a presença de vasos condutores. São plantas do tipo fanerógamas, porque está evidente o seu aparelhinho reprodutor. Mas o que é que surgiu nas angiospermas? Aqui nesse cladograma nós podemos observar flores e frutos. Então, lembrando que as briófitas são talófitas, porque não tem raiz, caule e folhas, que são avasculares, porque não tem vasos condutores, que são criptógamas, porque o seu aparelhinho reprodutor está escondido. Então, estas plantas, como nós podemos observar aqui, recobrindo as rochas e nas rochas perto do rio, elas ocupam um ambiente extremamente úmido. E por isso elas não têm raiz, caule e folha, são classificadas como talófitas. Elas têm um rizoide, que não é uma raiz verdadeira, um cauloide, que não é um caule verdadeiro, e os filóides, que não são folhas verdadeiras. Então, esse rizoide, cauloide e filóide, eles formam uma geração da planta chamada de gametófito. É a geração gametofítica, é a geração haploide, porque todos os núcleos das células dos rizoides, do cauloide e dos filóides são núcleos haploides. Podem observar que sobre esse gametófito desenvolve o esporófito, que é a geração 2N. Só vamos visualizar essa geração 2N, ou seja, o esporófito, caso ocorra a fecundação. Então, o aparelhinho reprodutor está aqui, olha, bem aqui nesse ápice desse gametófito, e ele está escondido. Beleza? Bem, então as briófitas são classificadas de talófitas. Por quê? Não tem raiz verdadeira, não tem caule verdadeiro, não tem folhas verdadeiras. São plantas de pequeno porte, o que justifica é o fato de não terem os vasos condutores. O fato de não ter os vasos condutores as classificam como avasculares, mas essa plantinha, ela precisa de nutrientes, ela precisa da água. E como é que as suas células, já que ela é multicelular, recebem esses nutrientes? Pelo processo de difusão. As substâncias vão sendo arrastadas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, já que elas não dispõem de xilema para conduzir a seiva bruta, floema para conduzir a seiva elaborada. Então, os nutrientes vão se arrastando de célula para célula, dos rizoides para os cauloides, dos cauloides para os filóides, e aí nutre, inclusive, o gametófito e nutre o esporófito enquanto ele existir aqui sobre esse gametófito. Então, vai sendo arrastado os nutrientes e essa água, ela chega até as células, que seria onde elas necessitam chegar, por osmose. A água é arrastada por osmose. Bem, esses tipos de vegetais, que são as briófitas, são considerados nossos tipo anfíbios. Por quê? Porque os anfíbios dependem da água para a sua reprodução. Então, as briófitas também dependem da água para o encontro dos gametas, né? Então, por exemplo, quando ela se desenvolve no caule das árvores, assim que ela se desenvolve no caule das árvores, nas cascas das árvores,
quando cai o sereno, o orvalho ou a chuva, por exemplo, a água arrasta o anterozoide, que é o gameta masculino, para se encontrar com a oosfera, que fica lá dentro do gametângio, né, feminino, onde foi produzido essa oosfera. Então, a água é que vai fazer o transporte dos gametas. Porém, é muito comum encontrar as briófitas nos troncos das árvores, nos barrancos, em lugares bem sombrios e onde dispõe de bastante umidade. Porém, como é que esses gametas vão se encontrar? Os gametas se encontram porque a oosfera ou o gameta feminino libera uma substância química que atrai o gameta masculino, que é chamado de anterozoide. Então ocorre um quimiotactismo, ou seja, uma atração química. Porém, nós podemos observar nessa briófita os rizoides, o cauloide e o filoide. Esta é a geração gametofítica, é a geração haploide. Como que essa geração haploide vai originar gametas, se ela é haploide? Lembrando, lá no ciclo, que vai ser produzidos por mitose. E aqui no ápice de cada gametófito, nós vamos encontrar o gametângio, que é o local onde vai ser produzido o gameta. Então, nós temos o gametângio masculino e temos o gametângio feminino. Então, o gametângio masculino é o anterídeo, que produz o gameta, que é o anterozoide. O gametângio feminino é o arquegônio, que produz o gameta feminino, que é a oosfera ou o óvulo. Bem, então, trabalhando mais um pouquinho essa constituição das briófitas, nós temos o rizoide, o cauloide e o filoide. Aqui no ápice fica escondido os gametângios, que é o tipo gônadas, tá, gente? No ser humano nós chamamos de gônadas, nas plantas nós chamamos de gametângio. Porém, uma plantinha desta vai ser o gametófito masculino, a outra plantinha poderá ser o gametófito feminino. Então, eu tenho gametófito masculino e tenho gametófito feminino. No ápice de um gametófito feminino, eu tenho aqui o arquegônio, que vai produzir a oosfera, ou o óvulo. Lembrando que, como este gametófito é haploide, o gameta deverá ser produzido por mitose. Quando ocorre a fecundação da oosfera pelos anterozoides, começa a desenvolver o zigotinho, que dá origem a essa haste e a essa cápsula aqui. Essa cápsula é uma bolsa chamada de esporângio, e aqui no seu interior está cheio de células diploides que sofrem a meiose e formam os esporos. E esses esporos, quando prontos, maduros, essa cápsula se abre, liberando os esporos. Tá? Então, vou voltar. Aqui eu tenho o rizoide, o cauloide e o filoide. Aqui nesse ápice eu tenho um gametângio feminino, que produziu o quê? A oosfera. E ele recebeu o anterozoide. Quando ocorreu a fecundação, desenvolve sobre esse gametófito, desenvolve o esporófito. O agametófito é haploide, que por mitose formou a oosfera. Que ao receber o anterozoide, ocorreu uma fecundação, formou a célula ovo, o zigotinho começou a se dividir, desenvolveu essa outra estrutura que é uma geração diploide. Olha, o zigoto se desenvolveu nesta estrutura, formada por uma haste diploide, uma cápsula diploide. Dentro dessa cápsula está cheio de mães, células mães de esporo, células mães de esporos. E estas células mães de esporos, que são 2 N's, sofrem a meiose e formam os esporos. Os esporos serão liberados, caindo num ambiente úmido, vão germinar e se desenvolver em novos gametófitos. Então, o gametófito originou o esporófito e o esporófito originou o gametófito. Bem, então,
As briófitas, elas apresentam os gametângios. O gametângio feminino, aqui está o gametângio feminino, ele é chamado de arquegônio. São células haploides que, por mitose, originam a oosfera. Esse gametângio masculino, ele também tem as suas células que sofrerão a mitose e formarão os anterozoides. Então, o gametângio masculino é o anterídeo. Dentro desse anterídeo tem as células haploides que, por mitose, formarão os anterozoides. Então, eu tenho aqui um arquegônio feminino que formou a oosfera por mitose. Eu tenho aqui esse arquegônio está recebendo o anterozoide que foi formado dentro do anterídeo, também por mitose, mas lá no gametângio masculino. Essas células, esses anterozoides e a oosfera, são células haploides. Quando o anterozoide for transportado pela água até esse arquegônio, ele vai provocar a fecundação da oosfera. Lembrando que ele foi atraído através de substâncias químicas. E a oosfera, sendo fecundada, formará um zigoto. Temos aqui novamente uma briófita, um musgo, mostrando seu rizoide, seu cauloide, seus filoides. Então, esta é a parte da planta que é o gametófito, que é uma geração haploide. Ela é considerada a fase duradoura, por quê? Porque nós só vamos observar o esporófito durante a fase de reprodução. Qual é a fase de reprodução? Depois que forma este esporófito, que dentro dessa cápsula forma os esporos e os esporos são liberados, ele fica marronzinho, se desidrata e cai. Esse esporófito. Então só fica quem? O gametófito. Sendo assim, o gametófito é a geração duradoura. Esse gametófito é a geração também clorofilada. Ele faz a fotossíntese para poder se sustentar. Agora, quando no ápice dos gametófitos, os gametângios, masculino ou feminino, produzem os gametas, né? E esses gametas depois, o anterozoide, é transportado até um gametófito feminino, vai se desenvolver esse esporófito, que é a geração diploide. E que ele cai depois que libera os esporos, então ele é aclorofilado e ele depende do gametófito. Gente, veja bem que esse esporófito está sobre esse gametófito. Se esse esporófito que se desenvolveu sob esse gametófito, este gametófito era o feminino, ele recebeu o anterozoide. E aqui sobre esse gametófito se desenvolveu o esporófito, beleza? Temos aqui, então, representando um ciclo haplodiplobiôntico, que também acontecia nas algas, lembra? É muito comum nos vegetais. Então, vejamos. Uma geração haploide vai originar uma geração diploide, e a geração diploide vai originar uma geração haploide. Temos aqui os gametófitos. É o musgo. O gametófito é uma geração haploide. Tem aqui no seu ápice, escondido, os gametângios. Esse é o gametângio, né? Esse é o gametófito feminino. Esse é o gametófito masculino. Lá no seu anterídeo, por mitose, foi produzido os anterozoides e foi transportado pela água até o gametófito feminino, que tinha no seu ápice o gametângio feminino, que é o arquegônio, contendo no seu interior a oosfera, que foi formada por mitose. Gametas formados por mitose, porque a geração gametofítica é haploide e eles têm sexos separados. Estes gametófitos, portanto, para se reproduzirem, depende da água. Então, assim que os anterozoides chegam até esse gametófito feminino, ele tem escondido aqui o seu gametângio, por isso que ele é um criptógamo. Esse anterozoide, que é um gameta haploide, vai fecundar a oosfera. Fecundando a oosfera, que é uma célula haploide,
origina-se uma célula diploide, que é o zigoto, ou seja, o embriãozinho. Este embriãozinho começa a se dividir mitoticamente e origina o pezinho, a haste, que é diploide, a cápsula, que é diploide, recoberta por essa calíptra ou opérculo, que também é diploide. Dentro dessa bolsa, que eu posso chamar de esporângio, nós vamos encontrar muitas células também diploides, mães de esporos, células de esporócitos. Cada célula no interior dessa cápsula 2N, cada esporócito, vai sofrer meiose. E vai originar dentro dessa cápsula os esporos. Portanto, esporos são células haploides. Cada célula haploide desta será liberada quando esse opérculo se abrir, caindo num ambiente úmido. Esses esporos vão germinar mitoticamente e originarão novos gametófitos. O esporo originou o gametófito. O esporo é uma célula haploide que originou uma geração multicelular, mas também haploide. Estes gametófitos, chegando na fase de reprodução, os seus gametângios originarão seus respectivos gametas por mitose. Os gametas se encontrarão novamente devido à presença de água. Formará o zigotinho e esse zigoto, sofrendo mitose, sucessivas divisões mitóticas, vai se desenvolver num esporófito. Vendo aqui que todo esporófito, o pé, a haste, a cápsula, as células de mães de esporo, que são os esporócitos, são células 2Ns. Todos células 2N. E quando essas células mães de esporo sofrem a meiose, é que forma os esporos, que serão liberados e que, caindo num ambiente úmido, originarão novos gametófitos. Por isso que a geração gametofítica, ela é haploide. Ela originou o esporófito, que é uma geração diploide. Mas esse esporófito que tem no seu ápice a cápsula contendo as células mães de esporos, ao sofrer a meiose, originou esporos e esses esporos originaram gametófito. Então, esporófito origina gametófito, gametófito origina esporófito. Esporófito origina gametófito, gametófito origina esporófito. É uma alternância de geração. Observamos aqui uma metagênese.